Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e hoje vamos conversar sobre o que podemos aprender sobre escrita criativa com a mitologia. Muitas histórias se inspiram na mitologia, as mitologias são assim, a base da cultura de todas as civilizações, tá bom? E todos os escritores têm muito a aprender com mitologia. Muitas histórias famosas, eu acho que alcançaram essa fama graças a inspirações mitológicas que a gente sempre encontra em várias referências em vários lugares, sabe? Então, se a gente vê, por exemplo, no Senhor dos Anéis, tem muita referência a Anel de Nibelungo, por exemplo, que veio antes dele, que é derivado da mitologia nórdica. Se for ver, Harry Potter também tem o Basilisco, é um monstro da mitologia grega, por exemplo, e assim vai. Então, muitas histórias fazem referência à mitologia grega, muitas histórias se baseiam assim, pesadamente em mitologia, não só grega, tá? Eu falei mitologia e grega junto. Mas a mitologia é a base de todas as civilizações e todos os escritores têm muito o que aprender com a mitologia, seja vendo filme, seja estudando, lendo livro, enfim, blá blá blá. Aí como que você consome mitologia é decisão sua, mas com certeza você tem muito a aprender com ela. Então eu vou falar aqui os 3 pontos que realmente eternizam a mitologia e 3 pontos que os escritores precisam prestar atenção na hora de ler, assistir, etc., mitologia e o que eles podem pegar de interessante e usar na própria história. Então, para começar, a mitologia é anacrônica, a mitologia existe há milênios e vai continuar existindo porque ela é simbólica. Boa parte das histórias tem esse poder, que elas simbolizam algo, alguma coisa ligada àquela cultura, àquela crença, né? Aquelas regras sociais. Então, a gente consegue pegar uma mitologia e consegue ler a história e fazer um paralelo com o mundo real. Por exemplo, eu estava lendo ontem sobre Prometeu, que pegou o fogo dos deuses e entregou para os humanos. A história, em resumo, é que Prometeu criou os animais, criou lá a águia, o leão, o peixe, para cada um deu uma habilidade, um poder, uma vantagem, mas o ser humano não tinha nada diferente, não tinha um poder especial. E ele não teria chance nenhuma de sobreviver entre animais com tantos poderes, com tantas habilidades, né, com tantas vantagens. Então, ele pegou o fogo, que pertencia aos deuses, e deu aos humanos. E isso simboliza o conhecimento, o poder do ser humano de criar, o poder de trabalhar com metal, por exemplo, né? Desde o Homem da Caverna, que aprendeu a usar o fogo, como também até hoje em dia a gente usa, não mais o fogo literalmente, mas a gente usa energia térmica, a gente usa combustível fóssil, a gente usa a fonte de calor o tempo todo na nossa cultura. Então há uma simbologia ali, não só pelo fogo no sentido literal, mas também no fogo no sentido de conhecimento. Então assim, isso é um exemplo. E muitas histórias pegam e se inspiram nisso também. Isso se aplica à mitologia europeia, africana, asiática, brasileira, sabe? Eu já estudei muita história, tanto asiática, né, sobre o Sol e a Lua, de acordo com os mitos japoneses, são bem interessantes, bem bonitos. Se eu falar aqui, vai ficar longa beça, né? Já estudei mitologia também, afro-brasileira, no caso, mas que deriva da África. E você vê como que as histórias fazem sentido. Muitas vezes, esses personagens mitológicos poderiam ser pessoas reais. Mas também muito importante é como que cada história simboliza algo. Pensa aqui, eu sempre faço convite para você pegar algo que você conhece e você analisar por conta própria. Qual mitologia você mais gosta? Qual história mitológica você mais gosta? E o que simboliza para aquela cultura? O que a gente pode trazer de paralelo até para o mundo de hoje em dia? Né? São os 12 trabalhos de Hércules, né? A Odisseia, Ilíada, enfim, contigo. Né? Você prefere mitologia nórdica, celta, iorubá, japonesa, chinesa, etc. Né? Qual você prefere? Mas menciona tipo, um personagem, um mito e conta aqui por que você gosta tanto desse mito, tá bom? E analisa como que você pode também pegar esse tipo de simbologia e trazer para as suas histórias. Próximo ponto aqui é como que a mitologia representa a essência humana. Eu cheguei a falar como que muitas vezes os personagens mitológicos podem ser pessoas reais. E tem até teorias, né, que falam que será que esses personagens mitológicos não eram esses deuses, né,
não foram reis, não foram, sabe, príncipes, e que se eternizaram dessa forma, né? E as pessoas aumentaram as histórias a um ponto que acharam que eram deuses. É uma teoria, é uma hipótese. Mas esse que é um ponto interessante. Quando você lê, por exemplo, o Aquiles, que ele foi avisado. Você pode ficar em casa, não ir pra guerra, e pode ver seu filho crescer, pode ver seu neto crescer, mas aí um dia você vai, né? Você se vai e vai ser esquecido. Ou você pode ir para essa guerra, você pode ter o seu fim mais cedo, mas pode acabar. Mas você vai ser eternizado, não é que você pode, você vai ser eternizado. Aquiles escolheu ir para a guerra. E aí, vamos lá. Quantas pessoas não estão dispostas a se sacrificar para alcançar essa eternidade cultural, sabe? Quantas histórias nós temos, assim, até de pessoas que realmente tiveram vidas curtas, mas que se eternizaram por grandes feitos. Então, quando você fala, tanto no sentido, sabe, heróico, né, um herói de guerra que se sacrificou para uma vitória, quanto artistas também. Tem muitos artistas que tiveram vida curta, mas que... Isso na literatura, na música tem um monte, né? Cinema, etc. Enfim, blá, 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 blá. Muitos de nós estamos dispostos a fazer esse sacrifício para alcançar a eternidade. Por isso que o Aquiles é tão lembrado como um dos maiores heróis de todas as mitologias, tá? Então, de novo, essência humana aqui sendo trabalhada. Não é só porque o Aquiles era o mais forte de todos. Isso é outro ponto interessante sobre Aquiles. O Aquiles, ele era o melhor de todos, mas ele tinha um ponto fraco, o clássico calcanhar de Aquiles. Então, por mais que você seja excelente no que você faz, você pode ser o melhor médico, o melhor cantor, o melhor engenheiro. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, temos um ponto fraco. Ninguém é 100%, nenhum ser humano é 100% perfeito, blindado, 100% indestrutível, né? Outro ponto que todo mundo vai se conectar com o Aquiles. Eu estudo muito história criativa. Não sou perfeito, eu nunca vou escrever uma história perfeita. Eu sempre vou ter o meu calcanhar de Aquiles, por mais que eu busque a excelência dentro do meu ofício. Então, lembra disso. A mitologia se eterniza porque ela está sempre dialogando com a essência humana. Aqui, antes de ir para o próximo tópico, qual história que você já leu que não é mitológica, mas que dialoga muito com mitologia? Um ponto que é muito clássico, muito gritante, que eu acredito que boa parte do sucesso está em cima disso, é Star Wars. Star Wars é cheio de referência mitológica. O conflito entre pai e filho de Star Wars é totalmente conflito entre Cronos e Zeus. Não só Cronos e Zeus, né? Teve, se não me engano, Uranus antes de Zeus, foi Uranus e Cronos, se não for a memória, e depois Cronos e Zeus. Então era eterno conflito entre pai e filho ali. E essa coisa do pai que quer devorar o filho, no caso do Star Wars, é mais simbólico, né? Mas na mitologia é bem real, né? Bem literal. Lógico, né? Toda mitologia é simbólica. Enfim. Então, Star Wars tem várias, não só essa, tem várias referências à mitologia. E eu acredito que esse é um dos pontos que fez o público gostar tanto de Star Wars. Então, aproveita aqui embaixo uma história que você gosta, que faz muita referência à mitologia, não de forma direta, mas que você percebe, cara, esse aqui tem muitos paralelos interessantes com alguma mitologia. Comenta aqui embaixo para eu saber, e até para eu poder pegar o que você falar e depois criar mais vídeos com base, com inspiração no seu comentário. E o terceiro ponto aqui é que a mitologia, como eu já falei, mas entrar agora em mais detalhes, a mitologia é a base de todas as histórias, de todas as culturas. Nós temos mais registros da mitologia dos povos do que dos reis, das vidas dos reis. Tipo, você consegue falar mais nomes de personagens mitológicos do que de reis e príncipes daquela cultura, sabe? A gente tem poucos registros, ainda mais na antiguidade, de como é que era a vida de um soberano, como que era a vida o dia a dia do povo, né? Como que era o comércio. É um esforço muito grande dos pesquisadores de desvendarem como que era de fato a vida antigamente. Por outro lado, a mitologia tem muito registro, sabe? E essa mitologia é a base de toda a cultura. E ela foi estudada ao longo do tempo. Cada geração que veio depois estudou a mitologia que veio antes dela. E, sinceramente, não tem como a gente escapar, tá, de histórias que estão aí sendo eternizadas há milênios,
sabe? São 10 mil anos, literalmente, 12 mil anos. A gente tem aí Egito, Mesopotâmia, que são os reinos mais antigos da história da face da Terra. Começaram, essas civilizações surgiram há 10, 12 mil anos atrás. Então, toda a nossa noção de contar a história, a arte de contar a história, deriva desses povos, e estou citando Egito e Mesopotâmia, que são mais antigos, mas isso se aplica a todos os continentes do mundo. A arte de contar a história de hoje é derivada, evoluiu. A gente teve primeiro a mitologia, depois a gente teve o teatro, né? Principalmente aqui no Ocidente, o teatro grego, que era uma ferramenta de educar a população. Depois do teatro, o livro antigamente, tá, senhoras e senhores, não era como é hoje em dia, de você ir numa livraria, comprar e ler em casa um livro. Era um luxo para pouquíssimas pessoas ter um livro, né? Não se tinha nem imprensa antigamente. Mas já tinha o teatro, o modo de se contar a história era o teatro. Depois, século XX, surgiu o cinema e a literatura como a gente conhece hoje em dia, né? Como a gente consome hoje em dia, é algo bem recente na história da humanidade, sabe? Mas você vê como que tem esse passo a passo, né? É mitologia, é o teatro, é o cinema e a literatura, e chegamos no mundo contemporâneo. Então, o modo de se contar a história é sempre derivado do que veio antes. Então, assim, é por isso que são histórias tão consagradas. E nós, escritores de hoje em dia, podemos e devemos olhar para esses mitos e pensar, o que eu posso tirar daqui e usar na minha história? Seja porque eu quero contar uma história que simboliza algo, é válido. Ou então porque eu quero um personagem que vai se conectar com o público. Então tá, se eu quero um personagem que se conecte com o público, como que o Aquiles, como eu já mencionei, se conectava e continua se conectando com o público até hoje em dia? O que ele tinha que servia há milênios atrás e continua servindo hoje em dia? Esse exercício vai te ajudar muito a olhar para as histórias não só como um fã, mas também como um contador de história. Isso vai te ajudar, só de você aprender a fazer essa análise por conta própria, vai te fortalecer muito o seu poder de escrever, né, de aplicar esses ensinamentos na sua própria escrita. Então, comenta aqui embaixo quais são os seus mitos favoritos. Comenta o seu mito favorito, por que é seu favorito, e também o que você pode pegar desse mito e usar na sua própria escrita. Comenta que eu quero saber. E também aqui embaixo tem links para a mentoria de escrita criativa e também de alguns livros sobre escrita criativa para você também continuar aprendendo por conta própria. Se quiser uma mentoria, se quiser que eu leia o seu texto, te dê um feedback, fazer uma chamada para a gente conversar sobre a sua escrita, tá o link aqui embaixo. Mas se você quer também outros livros de outros autores e quer continuar aprendendo por conta própria, independente de mim, eu não tô aqui, sabe, só para fazer o meu jabá, eu tô aqui para que você melhore a sua escrita, seja lá qual for o caminho que você escolher seguir. Se for o caminho da mentoria, vai ser uma honra. Se for o caminho de ler livros sobre escrita criativa, eu já li alguns já, tem aqui, inclusive esse aqui é meu favorito, inclusive, para ler como escritor. É brasileiro, tá? É muito bom, muito bom, muito bom. Realmente fala sobre como a gente lê, e uma buzina sinistra agora tocou. Fala sobre como você pode ler com esse olhar mais raio-x, essa leitura mais poderosa. É muito boa essa leitura e recomendo fortemente. Então, se é esse caminho que você escolhe, eu recomendo, tá o link aqui embaixo. Senhoras e senhores, é uma honra, até a próxima e até lá, a gente se vê pelo multiverso. Valeu!